nunca que escondeu a mão do personagem nas costas para disfarçar que não sabia desenhar a mão? Que atire a primeira pedra. Acho que todo mundo já sofreu um pouquinho. Mas chegou a hora de entender como funciona esse monstro de 5 cabeças que se chama mão. Oi, meu nome é Mariana e bem-vindo ao tutorial de como desenhar mãos. Saber desenhar mão com certeza é tão importante quanto desenhar rosto. Então bora ver como facilitar a vida de quem sofre para desenhar elas. Para falar a verdade, eu não sou a pessoa mais adequada para falar sobre dificuldades de desenhar mãos. Isso porque, desde o início, eu sempre amei desenhar mãos. Se tem uma história que eu sempre conto para os meus amigos, é que quando eu comecei a aprender a desenhar, lá quando eu era criança, teve uma época que eu fiquei treinando desenhar mãos e pés por praticamente um ano. Eu lembro que eu só desenhava mãos e das coxas para baixo, e nada de personagens. Foi uma época sinistra se você pensar assim. Até porque, hoje eu sei que desenhar elementos sem contexto nenhum não ajuda tanto em evoluir muito. Mas aquela coisa, né? Quem vai entender a cabeça de uma criança? Desde então, eu sempre amei muito desenhar mãos e até hoje acho que é a parte que eu mais amo fazer. Mas assim, como todo mundo, eu tenho um método que uso para desenhar mãos. Então vamos ver como funciona. A primeira coisa que precisamos fazer é a observação. Desenhar é uma coisa que temos que exercitar a habilidade de observar o que queremos desenhar. Então, olhar bem a sua própria mão, tentar copiar uma foto, tentando entender a estrutura de uma mão, é o primeiro passo. Mas vamos tentar simplificar a estrutura da mão em formas. A primeira forma que temos é um quadrado, só que é um quadrado bem deformadinho. Eu gosto de fazer ele meio arredondado assim e um pouquinho menor ali na parte que vai ser o pulso. Claro que não precisa ser tão pequeno, mas como eu sempre desenho os pulsos um pouco mais fino, eu acabo fazendo assim. Dependendo do personagem, você pode fazer até um pouco maior para o pulso ser mais firme. Fazendo quadrado, temos o leque, ou o formato de um pentágono meio deformado ali. Esse vai ser o nosso guia para fazer os dedos. Lembrando que o dedo do meio é o mais longo, então é a ponta dele que vai ficar na parte mais alta desse formato. E por último, temos um franguinho. O franguinho tem a parte da carne e um osso quebrado para dentro. Eu aprendi essa história de franguinho quando eu fui fazer um curso de desenho e nunca mais consegui esquecer mais a ideia do franguinho. Já teve até umas épocas que eu comecei a brisar nessa história do franguinho, pensando no formato do osso dele, como seria. Mas praticamente é isso. Você faz a parte da carne, tem o osso que segue direto e depois ele quebra para dentro. Esse quebra para dentro é o lado para onde vai estar o dedo indicador. Então cuidado para não quebrar para o lado errado dependendo da mão. Mas então aqui já temos praticamente a maior parte da estrutura da mão. Nosso trabalho agora é dividir os dedos da parte do leque. Acho que a forma mais fácil de dividir os dedos é fazer a linha de cada dedo para depois colocar a carne nele. Como se você colocasse primeiro o osso e depois que vem o músculo e a pele. Uma coisa boa para você estruturar bem os dedos é também dividir os dedos em 3 partes. Se você olhar os dedos, eles têm 2 linhas que são as partes que os dedos dobram. Quando precisa fazer o formato mais complicados, é bom ter essa parte bem dividida para ter mais facilidade de manusear os dedos. E assim está pronta a parte básica de uma estrutura de mão. Agora eu vou dar algumas dicas que vai ajudar a dar mais detalhes nas mãos. Vão ser no total 5 dicas. A primeira dica é sobre a conexão do dedão para o indicador. Enquanto os 4 dedos estão conectados na base da mão, não sei se vocês sentem isso, mas o dedão é praticamente algo suspenso da base da mão. Para dar uma sensação de conexão, eu sempre faço uma curvatura entre o dedão e a base para mostrar que ali existe uma pele que junta as duas formas. Se você dá uma olhadinha na sua mão, dá para ver. Em todos os dedos temos uma pelinha que sobra a mais na parte entre o dedão e o indicador e os outros dedos em diante. Eu gosto muito de mostrar que o dedão não está conectado no seco, mas que tem essa parte mais suave conectando as duas partes. Mas vamos para a segunda dica, que é sobre a palma da mão.
Eu lembro que eu estava na rua quando eu olhei bem essa parte. Você já percebeu que a nossa palma da mão dobra 1/3 da parte de cima? Eu nunca que tinha pensado nisso, mas faz muito sentido, já que é praticamente a parte que os ossos dos dedos começam. Então não faz sentido a palma ser toda reta. Ela tem uma estrutura que é funcional. Pode ser brisa da minha cabeça, mas no dia que eu percebi isso, foi uma descoberta e tanto para mim. E temos que dar atenção a essas descobertas, porque é assim que aprendemos as coisas. Sabendo disso, você entende por que a palma da mão tem essas linhas desenhadas. Essa é a linha da parte que é a dobra dos dedos. Essa é a linha que mostra onde está o músculo / franguinho, que é o dedão. A parte da mão que dobra. E por fim, a linha que é a divisão da palma com os dedos. Está gostando dessas dicas? Não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo para mim saber que você está curtindo esse tipo de conteúdo. Terceira dica é sobre os ossos dos dedos. Agora que você já entendeu a estrutura da palma, temos o lado ao contrário, que é a parte de cima da mão. Aqui não tem muito segredo. Depois que já temos a base da mão, você vai criar algumas linhas para mostrar que aquela mão tem uma estrutura com osso. E é só criar algumas pequenas colinas na mão. Por exemplo, se você quiser fazer uma mão em um formato fechado, sempre lembre que o formato do leque vai ser útil da mesma forma que foi na hora dos dedos. Porque praticamente é fazer um leque menor, criar 4 montanhas na linha de cima e separar os dedos que pronto. Temos um soco pronto. Claro, não esqueça do dedão que ele acompanha lá de trás no fundinho. A quarta dica é sobre mão masculina e mão feminina. Agora que já temos todos os detalhes que estruturam a mão, eu vou mostrar a diferença de mão entre homens e mulheres. E é simples, homens são quadrados, mulheres são triângulos. Mostrando na prática, temos uma base da mão aqui, e quando eu quero desenhar homens, na maioria das vezes, os dedos vão ser mais quadrados nas pontas e vão ter os ossos bem mais saltados. Você pode até desenhar os 4 ossos dos dedos aqui e também desenhar as divisões dos dedos. Na verdade, quanto mais você desenha a divisão, mais masculino fica a mão. Em contrapartida, a mão da mulher é a que vai ter menos linhas para se desenhar. E os formatos dos dedos devem ser mais finos nas pontas. Isso tudo para mostrar delicadeza. E tanto a mão masculina quanto a feminina, quanto mais desenhar linhas, mais idoso fica. Por exemplo aqui, eu vou desenhar aqui uma mão de uma criança. Que detalhe, a mão de uma criança vai ter menos ossos saltados e vai ser mais curtinha. Usando a mesma base, eu consigo fazer a mão de uma adulta e a mão de uma idosa. Como disse, quanto mais linhas, mais velha. Quanto menos linhas, mais novo. E agora, a última dica que tenho a dar é sobre as dobras dos dedos. Pode parecer que não, mas tem o lado certo de fazer as dobras dos dedos e eu vou fazer a mão de um soco nas 2 versões para explicar como funciona. A primeira versão é essa aqui da visão do dedão. Dessa parte só dá para ver o dedão e o dedo indicador e a parte das dobras dos dedos. Não podemos esquecer do osso do dedo indicador. E aqui temos a pele do dedão que conecta o dedão com a palma da mão. Depois vou explicar melhor sobre cada dobra. A segunda mão é a visão do dedinho. Aqui eu já fui desenhando uma base para saber onde os dedos vão ficar. E junto, o dedão que vai estar bem dobrado no fundo. E nessa versão, além do dedinho, nós vamos conseguir ver todos os dedos, deixando bem visível a primeira parte e só um pouquinho da segunda parte de cada dedo. Fazendo isso, temos a primeira parte, segunda parte e terceira parte do dedo indicador. E essa parte aí é aquela parte da palma que eu disse que dobra, o que fica bem conectado com a pele do dedão. E a mesma coisa se aplica na outra mão
tendo a parte da palma que dobra, os dedos e a parte da palma que não dobra. Aqui eu anotei também sobre o dedão, que assim como os outros dedos, tem 3 estruturas, que é a parte da carne do franguinho e o osso quebrado aqui. Essa explicação é muito estranha, mas é sério, franguinho funciona. A questão que eu falo da dobra é que quando olhamos os dedos, sempre vai ter uma parte que vai sobrepor a outra. Nos dedos, a parte 1 sempre vai estar em cima da segunda e a segunda da terceira. Caso isso fique ao contrário, isso quer dizer que essa mão vai estar em um ângulo totalmente diferente. E isso é aplicado não só nas dobras das mãos, mas no corpo, nas roupas e em vários objetos também. Então sempre use referências. É difícil saber qual parte fica em cima ou embaixo, então usar fotos como referência vai ser sempre essencial. E depois que você estiver desenhando algum tempo, com certeza vai começar a entender como vai funcionar cada parte. Mas só para ter uma ideia, essa mão que eu desenhei, eu usei a minha própria mão como referência. Então não tem outra forma melhor que você observar, tirar fotos ou pesquisar imagens de referências. O que achou dessas dicas e de como desenhar as mãos? Depois que treinar a desenhar mãos nessa pose básica, a dica que eu daria é tentar pegar algumas referências de poses bem ousadas e tentar desenhar elas. Desenhar rosto de personagens são interessantes, mas quando aprender a desenhar o personagem com as mãos fazendo alguns gestos, não tem coisa melhor. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender como funciona e ajude na hora de desenhar mãos, porque ninguém merece ficar escondendo as mãos dos personagens nas costas. Já é inscrito no canal? Não esquece de ativar o sininho, porque o próximo vídeo tutorial vai ser com certeza sobre corpo inteiro. E você não vai querer perder esse outro vídeo que vem por aí, né? Agora, totalmente aleatório. Você já se incomodou em algum mangá ou anime que os personagens não tinham unha nas mãos? Eu sempre me incomodei tanto que hoje em dia eu fico tão feliz de ver que os autores desenham as unhas tão certinho. E aquela coisa, as unhas do homem são quadradas e das mulheres são mais oval. Só sei que agora eu tô precisando desenhar algum personagem que tenha bastante mão. Porque falar de mão me deu uma vontade de desenhar mais ainda. Tô falando, eu sou apaixonada por mão.